Na história do cinema, grandes diretores ficaram eternizados na imaginação das pessoas por terem feito grandes filmes. Mas não é só isso. A verdade é que para esses caras entrarem para a história, eles tiveram que fazer bem mais do que só grandes filmes. Às vezes esses caras tiveram que inventar coisas que jamais existiram numa tela de cinema. Ou então tem uma linguagem tão única que seus filmes se tornam um símbolo que não pode ser replicado. E o cara que eu vou falar hoje é marcante exatamente por isso. O cara que teve a capacidade de transformar tudo que é sombrio e melancólico em filmes com mensagens lindas e marcantes. E um cara que se tornou referência de estilo e já influenciou grandes cineastas, músicos e até mesmo estilistas. Considerado por muitos como um dos diretores mais influentes do último século e extremamente cultuado por uma legião de fãs. Senhoras e senhores, hoje eu tenho a honra de trazer aqui para o canal toda a trajetória e o impacto cultural que o Sr. Tim Burton causou na história do cinema, desde seus primeiros filmes até seus maiores sucessos. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal para que eu traga mais conteúdo assim. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. Antes de mais nada é importante mencionar que eu não posso colocar todos os vídeos dos filmes que eu falar aqui por conta dos direitos autorais. Então às vezes eu vou colocar algumas imagens só para contextualizar. Dito isso, bora pro vídeo. Timothy Walter Burton nasceu na Califórnia no dia 25 de agosto de 1958. E sua infância teve as suas peculiaridades. Tim era um menino muito tímido e solitário. Não possuía muitos amigos na infância e por muitas vezes tinha que procurar formas para se entreter. Desde criança ele se tornou fissurado por filmes, principalmente os de terror. E além disso ele se tornou extremamente fã do expressionismo alemão, que foi um movimento responsável por criar obras com sentimentos de angústia, solidão e pessimismo, expressando a visão subjetiva e individualista do artista, com uma pegada meio gótica e sentimental. Só alegria, né, rapaziada? Grandes filmes desse movimento ficaram bem conhecidos e influenciaram bastante Tim Burton na carreira artística, como é o caso do Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu. Tim então cresceu decidido que queria trabalhar com sua paixão e se tornar um grande artista. E o grande ponto de partida foi quando ele conseguiu uma bolsa para estudar na Cal Arts, uma escola fundada pela Disney lá na Califórnia. Lá o cara estudou animação e começou a desenvolver seu traço único, misturando humor macabro, estética gótica e personagens excêntricos. E obviamente, devido à sua grande dedicação, ele foi se destacando de pouquinho em pouquinho. Então o tempo passou e Tim Burton, agora já um homem adulto, se formou e já foi contratado pela própria Disney para trabalhar como animador. Ele trabalhou em filmes como O Cão e a Raposa e O Caldeirão Mágico, mas não se adaptava bem ao estilo tradicional e colorido da Disney. Seu traço era considerado sombrio demais para a empresa, e de fato era mesmo. Porém, ainda assim ele conseguiu que a Disney o apoiasse em alguns projetos pessoais que Burton já estava trabalhando há um tempo, e foi assim que Burton fez seu primeiro filme, chamado Vincent. Esse filme é uma animação em stop motion de apenas 6 minutos, que é baseado em um poema que o próprio Tim Burton escreveu. E além dessa pequena animação, em 84 Tim Burton também teve a chance de alavancar outro projeto com a Disney, chamado Frankenweenie, um curta em live action sobre um garoto que ressuscita seu cachorro. Então Tim Burton começou a mostrar para as pessoas que ele tinha um tesão em história meio dark sem medo de ser feliz. E isso é muito importante ressaltar para quem não é acostumado aos filmes do Tim Burton. E por se tratar de um diretor com um enorme senso estético e extremamente autoral, eu preciso dizer alguns pontos sobre seus filmes, antes mesmo de começar a falar sobre seus grandes sucessos. Até porque desde o começo da sua carreira até hoje o cara segue um estilo único em seus filmes, onde às vezes a estética e o sentimento acabam se tornando mais importantes que a própria história. E eu não tô falando que a história dos seus filmes são ruins, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é inegável que o que torna os filmes do Tim Burton em grandes obras memoráveis que saem até em exposição ao redor do mundo é seu estilo e sua estética, e isso não dá pra negar. Então, dito tudo isso e feita essa introdução, vamos começar a falar sobre sua carreira de fato. Tim Burton começou a chamar a atenção de Hollywood por conta de seus curtas, e como ele já trabalhava ali no meio, o cara foi cavando seu espaço para começar a fazer sucesso. Em 85 ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, chamado As Grandes Aventuras de Pee-wee, mas foi lá em 88 que ele fez seu primeiro grande filme. Os Fantasmas Se Divertem foi lançado em 1988 e se trata de uma comédia que mistura elementos de terror, fantasia e um visual excêntrico, que se tornaria a marca registrada do diretor. Eu vou aproveitar aqui para falar da sua sequência, assim como todos os filmes do Tim Burton, para que fique mais fácil para vocês saberem das obras que eu tô falando. A trama desse filme acompanha um jovem casal, Adam e Barbara, que acabam morrendo em um acidente de carro logo no início do filme. Só que o que acontece?
eles retornam para sua casa como fantasmas e descobrem que ela foi comprada por outra família, os excêntricos Deeds. Sem conseguir assustar os novos moradores por conta própria, eles recorrem a um bioexorcista do além chamado Beetlejuice, um espírito caótico e debochado que promete expulsar os vivos. Porém, Beetlejuice acaba causando ainda mais confusão com as suas travessuras, e o casal precisa lidar não só com ele, mas também com o impacto que sua presença traz à nova família, especialmente para a filha gótica, que consegue ver e conversar com os fantasmas. Rapaziada, o filme já fez um enorme sucesso logo de cara. Ele custou cerca de 15 milhões de dólares e arrecadou quase 75. Ou seja, para aquela época isso era um absurdo, foi um fenômeno colossal. Além disso, ele ainda ganhou o Oscar de melhor maquiagem e se tornou um clássico cult. E agora falando sobre a sua sequência que foi lançada no passado. Bom, a história se passa 36 anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, agora com novas caras e com a Winona Ryder, que interpretava a filha gótica, como protagonista. Ela, que agora é adulta, apresenta um programa de TV sobrenatural chamado Ghost House. E após uma tragédia familiar, ela retorna para Winter River acompanhada da sua filha adolescente rebelde Astrid. Em meio à visita, Astrid descobre o antigo modelo da cidade, e sem perceber as consequências, ela abre novamente o portal para o além, trazendo o Sr. Beetlejuice de volta. E é muito importante eu ressaltar alguns pontos. Bom, esse filme visualmente é impecável. O Tim Burton consegue novamente imprimir sua estética e seu estilo de forma memorável. Porém, ele não conseguiu replicar o sucesso do seu antecessor, o que talvez já fosse esperado. Até porque o primeiro filme, além de ser muito divertido, foi muito revolucionário na questão estética, por seus efeitos práticos e seus cenários que o pessoal daquela época não estava tão acostumado a ver. E hoje em dia, para você causar um impacto desse tamanho é bem mais difícil, mas ainda assim é um filme legalzinho para se assistir. O longa, além disso, mantém o estilo característico do diretor, com cenários surreais, muito humor e efeitos práticos que remetem ao original, mas agora com um toque moderno. Enfim, 2 anos depois, Tim Burton, que estava em alta, foi chamado para fazer um filme da grande Warner Bros. E eu tô falando simplesmente de Batman, estrelada por Michael Keaton. Rapaziada, esse filme foi revolucionário para o mundo dos heróis, muito antes dos grandes nomes, como Vingadores, Homem-Aranha e os X-Men. A trama apresenta Gotham City como uma metrópole sombria tomada pelo crime e pela corrupção. O vigilante mascarado Batman protege a cidade das sombras, ao mesmo tempo em que ele lida com seu dilema pessoal, ser Bruce Wayne, o milionário recluso e o herói que precisa aterrorizar os criminosos. Nesse filme, o grande antagonista é o Coringa, interpretado de forma magnífica pelo Jack Nicholson. Na história, ele começa como Jack Napier, um bandidinho que, após cair em um tanque de produtos químicos durante um confronto com Batman, transforma-se no Coringa, que pra quem leu A Piada Mortal sabe que foi uma adaptação. Rapaziada, o filme foi um fenômeno cultural e comercial. Com um orçamento de 35 milhões de dólares, ele simplesmente arrecadou 400 milhões, tornando-se um marco cinematográfico, com a Batmania dominando os anos 90. Bom, e obviamente por conta do seu sucesso, esse filme teve uma sequência, e dessa vez a trama é ainda mais sombria, apresentando 2 novos vilões. Visualmente mais gótico e bizarro, o filme acentua ainda mais a estética autoral de Tim Burton. Embora não tenha repetido o mesmo sucesso estrondoso do primeiro, ele foi bem recebido pela crítica, e hoje é considerado um dos filmes de super-herói mais artísticos e ousados já feitos. No entanto, o tom sombrio e perturbador afastou parte do público infantil, e isso é fato. Então as empresas que comercializavam os brinquedos começaram a pressionar a Warner a buscar um caminho mais leve, então eles acabaram demitindo Tim Burton e trazendo outro diretor no lugar. E a gente já sabe onde isso foi parar. No meio desses 2 filmes do Batman, Tim Burton marcou o início da década de 90 com um filme icônico, Edward Mãos de Tesoura, um dos filmes responsáveis por alavancar a carreira de Johnny Depp, que pra quem quiser saber mais sobre esse ator, pode clicar aqui em cima que eu já fiz um vídeo sobre ele também. Bom, a trama mistura conto de fadas, romance e crítica social. Basicamente, Edward é uma criação inacabada de um inventor excêntrico. Em vez de mãos, ele possui tesouras afiadas, o que o torna incapaz de viver normalmente. Após a morte do seu criador, Edward vive isolado em uma mansão gótica até ser encontrado por Peg, uma vendedora que decide levá-lo para morar em sua colorida e suburbana vizinhança. Com o tempo, ele se apaixona por Kim, filha da Peg, mas a relação enfrenta obstáculos diante da intolerância, do preconceito e da hostilidade que todo mundo tem contra Edward. Rapaziada, esse filme foi um sucesso colossal também, arrecadando mais de 80 milhões de dólares. O longa foi indicado ao Oscar de melhor maquiagem e rendeu a Burton ainda mais prestígio como diretor, com a sua identidade própria. E a década de 90 seguiu, com ele fazendo grandes filmes. Ele produziu a animação Estranho Mundo de Jack, que foi um sucesso extremamente conhecida também, e além disso fez alguns filmes mais modestos, como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e na virada do século fez a sequência do Planeta dos Macacos, que foi massacrada pela crítica. Mas enfim, no início da década de 2000 o cara chegou grandão, e na minha opinião ele fez um dos melhores filmes de toda a sua filmografia, e que não é tão falado como deveria. Eu tô falando do filme Peixe Grande e suas histórias maravilhosas. Rapaziada, que filme insano.
A narrativa acompanha a relação entre Edward Bloom e seu filho Will Bloom. Edward é conhecido por contar histórias grandiosas e quase inacreditáveis sobre a sua vida. Ele se encontra com bruxa, gigante, lobisomem, circos mágicos e aventuras heróicas. Para ele, a vida é uma sucessão de lendas pessoais, sempre narradas com encanto e paixão. Porém, seu filho Will, já adulto e prestes a ser pai, tá cansado de ouvir essas historinhas e se sente distante dele, acreditando que Edward sempre escondeu alguma coisa atrás das suas histórias. Então, quando Edward fica gravemente doente, Will tenta finalmente descobrir essa tal verdade. Só que nesse processo ele entende que mesmo que nem tudo que seu pai tenha falado tenha acontecido literalmente, as histórias representam a essência e a forma como Edward escolheu viver e ser lembrado. Rapaziada, esse filme traz uma mensagem muito bonita e sinceramente é bem difícil terminar esse filme sem chorar. Ele não fez tanto sucesso de bilheteria, mas foi muito bem recebido pela crítica. Ele foi elogiado por sua mistura de realismo mágico, ternura e imaginação, sendo considerado um dos filmes mais emocionais do Tim Burton. E realmente é mesmo. Ainda na década de 2000 o cara fez outra animação lendária. E obviamente eu tô falando da Noiva Cadáver. Aqui a trama acompanha Victor, um jovem tímido e inseguro que tá prestes a se casar com Victoria. Durante os ensaios do seu casamento, Victor erra seus votos e acaba ensaiando sozinho na floresta. Só que ele acaba colocando a aliança em um galho que, na verdade, pertence à mão esquelética de uma noiva morta. Essa figura morta é Emily, a Noiva Cadáver, uma jovem que foi assassinada e abandonada no passado. E ela, ao aceitar o gesto de Victor, acredita que está se comprometendo a se casar com ele, levando ele para o mundo dos mortos, um lugar surpreendentemente mais colorido e alegre do que o cinzento mundo dos vivos. A partir daí, Victor se vê dividido entre sua noiva viva, Victoria, e sua ligação inesperada com Emily, enquanto os segredos do passado vêm à tona e o destino de todos se entrelaça. Rapaziada, a criatividade do Sr. Tim Burton em contar histórias é algo digno de se invejar. O filme foi um sucesso de crítica e bilheteria, arrecadando mais de 115 milhões de dólares mundialmente, o que para uma animação é bizarramente grande até hoje. Além disso, esse filme recebeu um Oscar de melhor animação e é amplamente lembrado pelos fãs do diretor. Em 2005, o cara chegou de novo com um grande filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, estrelado por Johnny Depp no papel de Willy Wonka. Aqui a trama acompanha Charlie Bucket, um garoto pobre que vive com os pais e avós em uma pequena casa. Sua vida muda quando ele encontra um dos 5 bilhetes dourados escondidos em barras de chocolate Wonka, que dão acesso a uma visita misteriosa à fábrica de chocolates dele. Bom, você provavelmente já conhece essa história e já conhece esse filme, e sabe o quão popular ele se tornou. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 400 milhões de dólares, e as críticas, porém, foram divididas. Muitos elogiaram a direção artística, os cenários, os figurinos e tudo que o Tim Burton já é sempre elogiado. Porém, houve controvérsias em relação à caracterização de Johnny Depp como Willy Wonka, considerada por algumas excêntrica demais e até desconfortável. Bom, eu particularmente acho muito legal. Eles conseguiram mudar completamente a fisionomia do Johnny Depp, e eu acho que pra estética do filme combina muito. Mas enfim, em 2010 o cara voltou com tudo pra adaptar uma história clássica e marcar mais uma vez a história do cinema com sua estética única no filme O Alice no País das Maravilhas. Esse filme é uma releitura sombria e fantástica dos clássicos de Lewis Carroll. Diferente das adaptações tradicionais, Burton criou uma espécie de continuação, mostrando Alice agora já crescida e retornando ao mundo mágico que conheceu na infância. Bom, a trama começa com Alice agora com 19 anos, vivendo na Inglaterra vitoriana. Durante uma festa de noivado arranjado, ela foge e acaba caindo novamente no País das Maravilhas. Nesse retorno, Alice reencontra figuras icônicas, como o Chapeleiro Maluco, a Rainha Branca, o Coelho Branco, o Gato e, claro, a Rainha Vermelha. Bom, em questão comercial, esse filme foi de longe o maior sucesso do Tim Burton, chegando a arrecadar $1 bilhão. Além disso, ele foi muito elogiado pelo seu visual também, já que eles conseguiram inovar no design dos cenários e nas caracterizações excêntricas dos personagens. E realmente, pra quem já assistiu esse filme ou até já viu em fotos, sabe o quão marcante é a maquiagem, a característica e toda a estética daquele filme. E esse filme acabou vencendo 2 Oscars, de melhor direção de arte e melhor figurino, além de ter sido indicado a melhores efeitos visuais. Tim Burton ainda fez grandes filmes e participou de grandes séries ao longo desses últimos anos. Wandinha, Dumbo e O Lar das Crianças Peculiares são só alguns desses exemplos de projetos grandes do qual o diretor participou. Porém, agora que a gente já falou um pouco sobre seus filmes, eu gostaria de dedicar essa parte do vídeo para falar sobre seu impacto, não só no cinema, mas também no mundo da arte, porque isso de fato é gigantesco. E poucos diretores no mundo conseguem ter um impacto tão grande como Tim Burton teve. Enfim, pra quem não sabe, uma grandiosa exposição sobre suas artes já veio até aqui o Brasil e atraiu muita gente para conhecer suas obras. A exibição mais famosa foi organizada pelo Museu MoMA, lá em Nova York, em 2009. Essa mostra apresentou mais de 700 peças entre desenhos, pinturas, fotografias e esculturas e trechos de filmes revelando quanto Tim Burton também era um artista visual incrível. Rapaziada, em cada edição o público pôde ver de perto sua imaginação traduzida em
croquis, maquetes e artes originais, destacando a importância dele no cruzamento entre cinema e artes plásticas. E esses eventos ajudaram ainda mais a alavancar a imagem do Tim Burton. E vale ressaltar que ao longo de tanto tempo, Tim Burton acumulou uma legião de fãs gigantesca, que cultuam seus filmes e ainda mantêm suas obras relevantes, fazendo com que sua carreira seja tão duradoura. Grandes artistas como Guilherme Del Toro e Neil Gaiman se inspiram muito em Tim Burton e suas estéticas para criarem suas obras. Coraline é um exemplo claro disso. Para quem já assistiu qualquer filme do Del Toro também consegue ver essa influência. Além disso, artistas da música também pegam referências do Tim Burton, principalmente na parte estética de alguns clipes e capas de álbum, como é o caso de Marilyn Manson, My Chemical Romance e até a própria Billie Eilish. Não tem jeito, o cara é o rei dos góticos das trevas da arte, família. E realmente, se a gente for parar pra analisar dos grandes diretores que a gente tem, Tim Burton talvez seja o que mais consegue se comunicar com seu estilo. Eu já falei de grandes diretores aqui no canal, como o próprio David Lynch, o Tarantino, o Scorsese, e querendo ou não, todos eles têm uma própria assinatura. Então realmente é muito legal e muito importante pra quem gosta de cinema entender o impacto que um diretor pode causar até em outras mídias. E o Tim Burton conseguiu fazer isso de uma forma gigantesca. Enfim, o legado do Tim Burton é o de um artista que conseguiu transformar o cinema em uma ponte entre o sombrio e o poético. Ele conseguiu transformar o estranho em belo. Ele deixou marcada a ideia de que fantasia não precisa ser colorida e ingênua, mas pode sim ser melancólica e sombria, ao mesmo tempo consegue ser profundamente humana. Seus filmes abriram espaço para personagens outsiders, aqueles que vivem à margem, diferentes ou incompreendidos, mostrando que eles também podem ser os heróis das suas histórias. Bom rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço muito para que vocês deixem um like e se inscrevam aqui no meu canal, e caso vocês queiram me seguir em alguma outra rede social, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo. Então é isso e a gente se vê numa próxima. Valeu!